Mais uma vez, nós outra vez, mais uma vez, que coisa boa. Irmãos, olha, Isaías 60, verso 1 e 2. Quero compartilhar com você esta palavra. Vamos ler a palavra de Deus? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha o verso 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobre os povos. Mas sobre ti, sobre você, aparece resplendente o Senhor. Sua glória nascerá, se vê sobre ti. Que coisa linda! Essa palavra resplendente, ela vem de Deus. É algo que está aqui nesse versículo 2, que é uma luz que vem de fora para dentro, ela entra em você e através de você, através de nós, ela ilumina outras pessoas. Olha que coisa linda. Por isso que a palavra de Deus diz, vós sois a luz deste mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a luz deste mundo. Ele ilumina todos nós. Então a luz veio de fora, entrou em nós e agora através de nós ela passa para os outros. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Quando ele recebeu o brilho de Cristo, o rosto dele brilhava tanto que eles falaram assim, isso é rosto de um anjo. E as pessoas ficaram admiradas, que brilhava o rosto dele de tal maneira que eles podiam nem olhar para ele. Moisés, o rosto de Moisés brilhou tanto que ele teve que pôr um lenço. Essa é a luz. Por isso que esse versículo 1, versículo 1 e 2 do capítulo 60 de Isaías, ele chega para você. O diabo, ele é o príncipe das trevas. Ele domina trevas. O assunto dele é apagar a sua luz, apagar o seu brilho. É o que ele faz com artistas. É o que ele tenta fazer com a igreja do Senhor. Às vezes um escândalo, alguma coisa pequena, ele transforma um negócio grande. Ele não quer ajudar. Se tem um filho de pastor que mexe com drogas, ele não está preocupado em ajudar o filho do pastor a levantar-se. Ele quer acusar o filho do pastor e acusar o pastor. Se tem uma luta numa igreja, houve uma divisão, né? Ele não tem ideia de vamos ajudar aquela igreja, vamos ajudá-los para que eles superem. Não, ele quer destruir, porque ele trabalha com trevas. Ele trabalha com crítica e com zombaria. Ele zomba. Se tem um casal vivendo uma crise para separar, não, eu quero é que separe. Eu quero que esse casal seja destruído, para que as crianças fiquem abandonadas, para que o exemplo negativo seja propagado. Se tem uma pessoa doente, precisando de sangue, eu preciso de sangue. Não, ele não quer tocar nas pessoas para que elas possam ir lá no banco de sangue, oferecer o sangue. Não, ele quer que a pessoa não tenha tempo, deixa ele morrer à míngua. É um mendigo. Um mendigo não ajuda o outro. Não vai dizer assim, vamos lá nós dois para a igreja. Não, não vamos não. Aqui diz, olha, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Aí para você essa palavra. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha que coisa linda. Ela vem de fora para dentro de você. Quando eu meditava nesse texto, falei, Deus, não deixa essa luz apagar. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, se a luz que há em você se apagar, olha, a luz dos teus olhos, a luz do teu coração, tua vida espiritual se apagar, quão grandes trevas serão. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque ele vai usar palavras para penetrarem nos seus ouvidos. Por isso que você tem que ver o ambiente que você vai. Você tem que ver quem entra na sua casa, com quem você conversa. Você vai ter que ficar vermelho, aí amarelo, alguns minutinhos, para não ficar em trevas. Vai ter que falar com alguém na sua casa, vai ter que dizer assim, olha, vamos parar de conversar, de falar mal da vida dos outros, vamos parar de criticar a igreja, vamos parar de criticar empresários da igreja, vamos parar de zombar da obra de Deus.
Então você ouvir coisas boas te iluminam. Por isso que Jesus, o Senhor Jesus traz a palavra para nós e a palavra brilha dentro de nós. Quem sabe essa empregada que está ali na sua casa, quem sabe esse patrão seu, quem sabe esse funcionário, quem sabe essa patroa sua nesse ambiente que você trabalha, quem sabe esse médico onde você vai, esse salão de beleza que você vai, só tem gente falando da vida dos outros. Meu irmão, que já está com Jesus, meu irmão chamado Joãozinho, o apelido dele era Zinho, ele foi em uma oficina mecânica, eles falaram tão mal do pastor, na época do pastor Glauco. Meu irmão estava começando a ir à igreja, a esposa dele começando a ir à igreja, e ele proibiu a mulher dele de ir à igreja. Por quê? Por causa de uma conversa na oficina, falando que o pastor Glauco era dono de motéis, que o pastor Glauco era mau caráter. Que coisa terrível, conversa fiada. E aí, o meu pastor conversou com meu irmão, nós desmascaramos aquela oficina mecânica. Há poucos dias atrás, o meu genro, o pastor Alisson, que está sempre aqui no programa, ele falou no púlpito daqui da igreja, pregando no culto da Vitória, que um motorista de Uber começou a falar: eu queria frequentar a igreja, lá em Lagoa Santa, igreja linda que eles compraram, que eles batalharam, pagaram, ele e minha filha Isabela, falando, essa igreja aí, o pastor daí incentiva adultério, incentiva a prostituição. Só que quem estava dentro do carro, do Uber, era uma pessoa da igreja, que conhece o meu genro, que conhece minha filha. Aí falou, mas onde você tirou isso? Eu sou dessa igreja. Quer dizer, aquele motorista de Uber falou para quantas pessoas ele deve ter falado essa mentira, essa maldade. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Então, você que é cristão, está escrito aqui, olha, talvez por isso que você não brilha. Talvez por isso que seus ouvidos estão cheios de comichões, cheios de podridão, o coração, porque as palavras têm o poder de limpar, mas elas têm o poder também de sujar. Se for palavra de Deus, ela limpa, porque o Senhor Jesus disse isso para Pedro. Você não precisa lavar-se, porque você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado para você, né? Então agora, e a palavra suja? Que você ama alguém, que você tem um melhor conceito sobre alguém, e vem Satanás usar a boca de uma pessoa. Então olha o que diz, dispõe-te e resplandece-te, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, meu Deus, olha aí, e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti, olha aí, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, meu Deus. Você tem alguma dúvida de que é Deus que está falando com você através da minha simples vida? Você tem algum questionamento sobre isso? Deus está falando com você. Sai fora dessa amizade, sai fora dessa companhia, sai fora desse lugar onde só se fala da vida dos outros. Se preciso for, sai fora dessa igreja. Porque às vezes você está num ambiente, numa igreja que só tem fofoca, só tem conversa. Às vezes você convive com um pastor que só fala também da vida dos outros e critica toda enquanto a igreja. Então Deus usa a minha vida para falar com você, sai fora, termine esse namoro. Você já pensou, você vai viver com uma mulher, com um homem que só tem trevas? Você vai estar aí nesse prédio e chama a sua vizinha de frente e fala, olha, eu ouvi uma palavra de Deus através do pastor Jorge Linhares, eu não quero que você venha aqui mais na minha casa falar da vida dos outros. Quem sabe lá você tem uma cliente no seu salão, lá na sua mercearia, que já chega lá só falando mal, você fala, eu vou dispensar você comprar aqui, ou você estar aqui nesse salão ou nessa oficina. Graças a Deus que meu irmão mais tarde veio a se converter, graças a Deus, e não impediu mais que a sua esposa fosse para a igreja. Hoje toda a família é convertida. Toda a família é convertida. E meu irmão veio a falecer anos e anos depois, batizado, diácono aqui da igreja de Getsemane, e ele já está lá na glória. Mas aquela palavra de trevas poderia ter amarrado a vida dele. E talvez a tua vida esteja amarrada, porque você não entende isso.
Eu estou te pregando, falando a palavra de Deus, pregando a palavra no seu coração. Resplandece-te, brilhe. Não deixe que essa luz se apague. Não deixe que Satanás venha como um escorpião, como uma aranha e pule em cima de você, como uma serpente que te pique e te destrua com a vida espiritual. Eu vou orar, hein, para ter libertação. Eu vou pedir a Deus sobre você, para que o Espírito de Deus venha sobre você e que haja uma nova maneira de viver e de encarar. Eu pratico isso. Quando alguém começa a falar da vida dos outros, eu falo assim, amado, vem cá para nós. Olha para mim, vê se está escrito aqui lixo. Se não está escrito lixo, é porque eu não sou lata de lixo. Tá? Se as palavras que você está dizendo aí não são para me melhorar, é porque eu tenho que repreender. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e que o Espírito Santo possa fazer com que esta palavra de Isaías 60, facílimo, Isaías 60, versículo 1 e 2, fique bem gravado dentro de você, no seu coração, para que a sua boca possa também ser uma fonte de água viva, água para a vida eterna. Porque Jesus disse para aquela mulher samaritana, se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior sairão rios de água viva. Deus te abençoe, estou te esperando. Essa palavra foi para você, porque ela já foi para mim também, tá? Ela é para mim também. Fique com Deus. Segunda Reis 6, versículo 8. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo, em tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os assírios. Versículo 12. Nenhum, meu senhor, ó rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu fala na câmara de dormir. Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigada, porque nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e cremos que é uma noite de ativação profética. Creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente será renovada. O Espírito Santo de Deus está liberando novas armas celestiais sobre as nossas vidas. Um novo encontro, um novo propósito, uma nova estação, meu Pai. Nos aquece, Senhor, nos aquece espiritualmente. Fala conosco. Nos ativa, Pai, e nos santifica. Longe daqui toda distração, mente, corpo, alma, espírito, alinhado com teu Espírito Santo, toda resistência das trevas nos pilares, na frequência, nas regiões celestiais, no segundo céu, que seja quebrado em nome de Jesus. Declaramos uma ação angelical, anjos do Senhor, portais celestiais abertos e um altar erguido para o Senhor nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Esse cenário aqui era o cenário onde o profeta Eliseu, ele estava já no seu ofício profético. Ele já tinha substituído o profeta Elias, que foi levado aos céus num cavalo de fogo, e ele teve um ministério profético muito forte. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, começou uma tentativa de guerra, de perseguição, onde um rei assírio, ele estava fazendo emboscadas para pegar o rei de Israel. Eliseu foi ativado de uma forma profética muito magnífica. Inclusive, ele pediu porção dobrada de Elias, e Elias disse, olha, caminha comigo, e se você ver
O momento que eu for levado e a minha capa cair, você vai ter essa unção dobrada. Isso aconteceu, eu declaro porção dobrada, unção dobrada sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Receba no seu espírito, receba pelos olhos da fé. E assim ele começa o seu ministério de milagres, um ministério onde ele foi um homem extremamente usado, boca de Deus, profeta do Senhor aqui na terra. E é isso que nós precisamos ser hoje, profetas do Senhor com ativação espiritual muito forte, para entender esse tempo, entender essa estação no qual nós estamos vivendo. Nós precisamos de discernimento no Espírito. Tenho falado sobre isso, espero que vocês estejam estudando sobre as manifestações no nosso corpo, quando nós temos sentimentos carnais, quando temos sentimentos almáticos e quando estamos alinhados com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que tem que comandar a nossa mente, o nosso corpo e os nossos sentimentos. Então o rei, ele armou um cerco, mas Deus revelou para o profeta Eliseu. Deus conta os seus segredos para nós. Deus nos mostra, Deus nos revela, Deus fala comigo e com você. Mas se o nosso espírito não está alinhado com a mente de Cristo, a nossa conexão, ela fica atrapalhada. Existe uma influência que trava a comunicação com o mundo espiritual, e aquilo que ele está nos mostrando em sonhos, em músicas, com sentimentos, nós não conseguimos discernir. Eu te falo isso porque nesse ano de 2025 o Senhor me mostrou coisas profundas e eu achava que eram coisas do meu coração. Se eu tivesse me blindado, se eu tivesse ficado atenta com o que pessoas estavam fazendo comigo ao meu redor, eu não teria passado um final de ano e um início de ano tão entristecida. Deus fala, Deus revela, Deus mostrou para o profeta emboscadas, sentimentos perversos, ciladas feitas no coração do rei assírio para acabar com o rei de Israel. E todas as vezes que essas emboscadas, elas eram feitas e preparadas, o rei de Israel não caía. Ele não era pego, ele não era surpreendido, ele não era atacado, ele não era preso. Eu declaro agora, eu decreto que o Senhor vai revelar os segredos dele para a sua vida. Você vai se blindar, vai blindar o seu coração contra conversas escondidas, contra armações das trevas, contra a sua vida, seja na família, no emprego, no seu ambiente, em todas as suas esferas. O Senhor revela o oculto e escondido. O Senhor revela as intenções impuras, malignas de um coração, e também revela as intenções verdadeiras, sadias, santas. Por isso a nossa antena espiritual, ela precisa estar ligada e antenada com o Senhor Jesus. A gente precisa desse discernimento que vem através da oração, que vem através da Bíblia, de uma vida de contingência com o Senhor, sendo renovados dia após dia. Não tem segredo, e eu vou falar isso todas as vezes que eu ministrar aqui. Não existe uma vida de intimidade sem uma entrega, sem busca, sem conhecer o seu amado, sem conhecer a pessoa com quem você quer se relacionar. E o Espírito Santo de Deus, ele quer se relacionar comigo e com você. Então, diante dessas emboscadas mal sucedidas, o rei ficou desconfiado. Não, tem alguém aqui que conta os nossos segredos, tem alguém aqui que está nos traindo, que está nos entregando e tal. Até que um homem do exército, sempre tem um atento, né? Sempre tem uma pessoa que discerne, mesmo não sendo cristão. É igual Herodes, quando quis matar Jesus no ventre. Ele discerniu que era chegada a hora do homem de Deus nascer, e os judeus não discerniram isso. Esse homem do exército assírio, ele falou, que foi o versículo que nós lemos: não é nenhum de nós, ó meu Senhor, mas Eliseu, o profeta que está em Israel,
conta ao rei as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O Senhor contou para Eliseu os projetos que o rei falava na cama, que ele levava para a intimidade dele. E Deus fez saber através do profeta Eliseu. Gente, isso é muito profundo. Isso aí a gente vê o cuidado de Deus. Deus falando conosco. Foi o que foi cantado aqui. Seguro nós estamos no amor do Senhor. Nós não temos o que temer, mas precisamos ter uma vida reta e íntegra. Repito, essa revelação, ela vem com intimidade e, sobretudo, discernimento. Eu tinha intimidade, mas eu não tive o discernimento. Então, quando o rei percebe isso, ele vai e cerca a cidade de Jerusalém. Ele vai com uma força muito grande. Falou assim: ah, é? Então agora eu vou com tudo. Ou vai ou racha. Agora eu vou mostrar todo o meu poder bélico. Eu vou sitiar isso aqui. Eu vou vir com muitas carruagens. Eu vou vir com muitos cavaleiros. Carruagem era uma arma de guerra cara. Imagina, né, o tanque. Então, quando a gente fala de carruagens, a gente está falando de poder bélico, de poder de guerra para aquela época. E quando Geazi, que era o servo de Eliseu, ele sai e vê aquela cena, ele é tomado por um medo, por um pânico muito grande. E ali, diante daquele medo, daquele pânico, ele ficou extremamente amedrontado. E quando a gente fica com esse espírito de medo, a gente às vezes se coloca como vítima. E a gente não consegue se defender. E a gente não consegue ter o discernimento e a visão espiritual necessário para essas situações. Eu estava conversando com a apóstola Débora Guilherme, que é uma amiga que eu tenho, uma mentora, uma mulher assim muito especial na minha vida. E ela falou comigo: o seu recuo em algumas situações permitiu que coisas acontecessem que não estava dentro do esperado e da agenda de Deus. Então essa palavra, ela mexeu extremamente comigo, porque tem coisas que nós não podemos mudar. Eu já falei isso aqui. Não podemos parar o tempo, não podemos mudar o dia da nossa morte, só se Deus quiser. Não podemos controlar o que as pessoas sentem ao nosso respeito, mas a nossa atitude a gente pode mudar. A nossa visão de fé, o nosso posicionamento. Então, eu quero usar esse exemplo do que me aconteceu para poder te encorajar nessa noite, para que seja quebrado o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de intrepidez, de autoridade espiritual. Ele fica com esse medo, ele não consegue discernir o que estava acontecendo. E diante disso, ele disse: ai, meu mestre, como faremos? Aí Eliseu respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Guarda essa frase: não temas, ó Getsêmani, não temas, Gerup, não temas, povo de Israel, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Aqueles que estão conosco são mais e maiores do que aqueles que estão com ele. Vou repetir, você vai selar falando um amém. Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Você vai lembrar disso essa semana inteira. Questionamentos sobre coisas que nós não controlamos não são questões relevantes, são questões que minam a nossa mente, que minam o nosso coração. Se a fé não for ativada, em vão vai ser a nossa existência, porque vamos viver errantes, pensando coisas que não têm solução, tentando divagar sobre vãs filosofias, tentando entender coisas que não cabem a nós ou que só serão reveladas através do Espírito Santo de Deus.